Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Academia Maker. Hoje estamos continuando com a série de vídeos de introdução à eletrônica Maker. Vamos começar a conversar dos componentes básicos de qualquer circuito eletrônico. Hoje nós vamos falar de um componente bastante simples, mas que é essencial para qualquer projeto eletrônico. Estamos falando dos resistores. Mas o que é um resistor? Do ponto de vista meramente elétrico, são componentes que transformam eletricidade em calor. A quantidade de calor que ele vai dissipar vai depender da tensão aplicada nele e da sua resistência. A resistência de um resistor à passagem de corrente elétrica é medida em ohms. E os resistores, tipicamente, obedecem à lei de Ohm, a famosa V igual a RI, que é uma das equações básicas que usamos para fazer um projeto de circuitos elétricos e eletrônicos. Para entender a lei de Ohm, precisamos entender o que é tensão e o que é corrente. Basicamente, podemos fazer uma analogia de tensão com força. Assim, quanto maior a tensão, maior a força com que a fonte de tensão empurra os elétrons através da carga, que está ligada à fonte de tensão. A tensão é medida em volts. Você já deve ter visto volt em um monte de coisas. A tensão da rede elétrica é medida em volts, 110, 220 volts. A tensão de uma pilha pode ser 1,5 volt ou 9 volts. O carregador do celular de vocês pode ser de 5 volts, 12 volts e assim por diante. Já a corrente é a quantidade de elétrons que passam pelo circuito que estamos analisando. E medimos a corrente em amperes. Como exemplo simples, vamos usar uma fonte de tensão com 10 volts ligada em série com um resistor de 10 ohms, e neste caso, a corrente que passa no resistor é de 1 ampere. Se aumentarmos a tensão para 20 volts, a corrente será de 2 amperes. Agora vamos dar um pequeno passo adiante. Lembra que no começo do vídeo eu falei que os resistores transformam a eletricidade em calor? Bom, agora vamos calcular como ele faz isso. E vocês vão entender o motivo disso ser tão importante. A potência de um resistor é medida em watts, que é a quantidade de calor que ele põe para fora por segundo. Tá? A equação que descreve isso é P igual a V vezes I, ou seja, a potência é a tensão multiplicada pela corrente. Assim, no resistor do primeiro exemplo, a potência dissipada quando a tensão é de 10 volts é de 10 watts. Quando aumentamos a tensão para 20 volts, a nova potência vai ser de 40 watts. Perceberam que a potência cresce muito mais rapidamente do que a tensão aplicada? Mas quanto? Como que a gente tem uma regra para saber isso? Bom, para fazer isso, vamos fazer uma pequena manipulação na equação que descreve a lei de Ohm. V igual a RI também pode ser reescrito como I igual a V sobre R. E se substituirmos na equação da potência, vamos ter que a potência é igual a tensão multiplicada pela tensão novamente, dividido pelo R. Ou seja, podemos perceber que a potência cresce com o quadrado da tensão aplicada. Isso é importante para quando vocês forem fazer algum projeto que vá um resistor que tem alguma chance de esquentar, você tem que fazer a tensão no melhor caso, quando a tensão está mais baixa, e no pior caso, quando a tensão está mais alta. Você vai ver que a diferença vai ser grande, e isso tem que estar dentro do que o resistor aguenta. Tá, gente? Podemos entender a potência como o ritmo que aquele componente ou circuito transforma energia elétrica em calor. Não vou entrar em detalhes de termodinâmica hoje, mas basicamente, dada uma capacidade de dissipação de calor para o ambiente, quanto maior a potência, maior será a temperatura desse componente. Tá bom, gente? E isso implica, por exemplo, na escolha de qual componente vamos usar no nosso projeto. Como exemplo, estou colocando 3 resistores aqui na tela, com a mesma resistência. Os 3 são de 3,3 ohms. O primeiro é um resistor de fio, o segundo é um resistor SMD e o terceiro é um resistor de filme de carbono.
O primeiro dissipa 5 watts. O SMD, 1/8 de watt. E o de filme de carbono, 1/4 de watt. Percebam, do resistor de fio para o SMD, a diferença é de 40 vezes. É uma diferença muito grande. Cada um deles tem aplicações diferentes e, quando vamos fazer nossos projetos, uma coisa importante é saber se o resistor que estamos usando aguenta a potência que nós estamos pensando em exigir deles. Para cada nível de potência, temos uma tecnologia e uma gama de aplicações diferentes. E não só isso, também temos um outro aspecto que é qual a precisão que você tem na hora de escolher o resistor. Tem resistores de 5%, resistor de 1%, de 0,5%. Então, de acordo com a aplicação, o resistor também muda o seu preço, né? E não apenas isso, os resistores também podem variar a sua resistência de acordo com a temperatura, por exemplo. Tá? Eles podem, numa determinada fase do seu funcionamento, estar com uma resistência menor, numa fase seguinte maior e vice-versa. Por exemplo, os resistores de chuveiro, se você medir ele a frio, vai dar uma resistência. Quando a corrente e a potência é aplicada, a temperatura sobe, a resistência dele aumenta. E isso é utilizado, por exemplo, para regular a potência desse resistor. Tá? Então, de acordo com a situação, você escolhe o seu resistor. Tá bom? Bom, hoje ficamos por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Tá? Se inscreva no canal e acompanhe as próximas aulas aqui no canal Academia Maker. Vamos falar de eletrônica, do básico ao complexo. Hoje ficamos no básico, mas não vamos ficar apenas no básico. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.